Olá! Hoje o assunto do mundo político é o futuro da preservação ambiental no Brasil. Depois de pressão internacional, o presidente Jair Bolsonaro agora tem promessas a cumprir, assumidas na cúpula do clima. Eu vou conversar com o professor Ricardo Galvão, ele é professor titular de Física da USP. Galvão é pesquisador de renome internacional, tem 50 anos de profissão, ocupou diversos cargos, entre eles a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Professor, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. É uma satisfação falar com vocês. Professor Galvão, a cúpula do clima mostrou que o presidente dos Estados Unidos tem uma pauta ambiental definida e pretende liderar os países nesse sentido, no sentido de um enfrentamento às condições climáticas e a redução da emissão de gases, né? O presidente brasileiro Jair Bolsonaro chegou à cúpula em xeque e fez algumas promessas. Ele prometeu zerar o desmatamento ilegal até 2030 e recursos sinalizou com recursos para fiscalização para lidar com o problema, né, do desmatamento. Que impressão o encontro deixou para o senhor? Bom, primeiro, como bem colocaste na abertura, essa cúpula do clima foi chamada pelo presidente Biden uma proposta bem clara que ele já tinha tido em campanha, né? De reverter a política ambiental, a questão da sustentabilidade americana, uma reversão completa com relação ao Donald Trump. E indo além, né, como foi colocado, querendo trazer os Estados Unidos, retornar a um protagonismo nessa questão de desenvolvimento sustentável. Esse protagonismo o Brasil também já teve no passado. Temos que nos recordar que a conferência de 1992 no Rio foi aqui no Rio, né? Talvez muitos de nós já tenhamos esquecido, mas o enorme protagonismo que teve o Brasil através, primeiramente, dos trabalhos do professor José Goldenberg, nome renomado internacionalmente na questão de desenvolvimento sustentável. Então, do ponto de vista americano, embora nós no Brasil tenhamos muito visto essa questão do Brasil ser colocado em xeque, etc., mas pelo que eu conheço dos americanos, eles são muito pragmáticos. O que eles queriam é mostrar claramente o retorno dos Estados Unidos à questão do clima, né? E chamar os líderes mundiais que, de uma certa forma, estavam tendo uma atitude não muito concertada, vamos dizer assim, no aspecto global, porque a ausência dos Estados Unidos no Acordo de Paris é terrível, né? Porque quais são os maiores poluidores do mundo em gases de efeito estufa? Primeiro China, depois Estados Unidos, Europa, e assim por diante, esqueci os outros, né? Mas eu acho que 5 ou 6 países emitem mais do que 60% da poluição ambiental. Então, esses países, a Índia, né? A Índia que foi chamada, por isso que esses países foram os primeiros, inclusive, a se manifestar. E houve claramente uma pressão americana para que esses países assumissem compromissos mais ambiciosos com relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, sob esse ponto de vista, eu acredito que essa cúpula do clima foi um sucesso, foi claramente um êxito do presidente Biden. Agora vamos colocar na situação brasileira, né? O discurso do presidente Bolsonaro foi uma agradável surpresa. Nós nos lembramos das suas intervenções na ONU, que foram terríveis, né? Afrontando os outros países, colocando o Brasil como sendo perseguido internacionalmente, né? Indo na direção do começo do seu governo, que dizia que a questão de aquecimento global era um complô marxista. Todo mundo diz que a questão da preservação da Amazônia era porque havia interesses de outros países de tomar a Amazônia e assim por diante, né? Uma série de, vamos dizer claramente a palavra, de besteiras.
Mas então o discurso dele foi bem-vindo, quer dizer, ele mudou pelo menos a maneira de falar, né? E fez uma promessa de primeiro reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 2050, adiantando 10 anos com relação aos compromissos anteriores, né? E a redução do desmatamento, zerar o desmatamento até 2030. Mas todo esse discurso foi feito sem nenhuma credibilidade. Esse que é o problema, né? Todas as ações do governo até agora com relação à questão ambiental vão o oposto do que ele disse. E os americanos, não só os americanos, mas todos os países avançados que se preocupam com essa questão do clima, não são ingênuos. Eles sabem exatamente o que está ocorrendo no país. Eu mesmo tenho dado muitas entrevistas internacionais e a pergunta é sempre esta, sobre a atitude do atual governo. Então, por exemplo, ele prometeu dobrar os recursos para monitoramento da fiscalização, ações de fiscalização. Eles usam um termo militar, que até esqueci, que eu não gosto muito, mas, de qualquer forma, ações de fiscalização, né? Mas acabou de sair o orçamento, nós vimos que não teve nada, dobrou, né? O IBAMA e o ICMBio foram totalmente desestruturados no governo Bolsonaro, né? E aí tem uma coisa sutil, mas que me preocupa muito, que é, de uma certa forma, até ardilosa no discurso dele. Ele diz que promete zerar o desmatamento ilegal até 2030. Só que o governo está tomando várias medidas, né, para legalizar o que era ilegal antigamente, né? Permitindo... Aí é só uma questão. Há uma preocupação de que essa pauta da legalização de uma série de ações na Amazônia ocorra daqui para frente no Congresso. É sobre isso que o senhor está se referindo? Parcialmente, né? Mas tem várias medidas também, até normas infralegais, que o governo já tem mudado, né, para facilitar... Inclusive esse mês, né? Nós vimos uma clara, por exemplo, a questão não só em relação à Amazônia, mas aquela terrível do ministro Ricardo Salles com relação a manguezais e restingas, né? Então, nós vimos que voltou atrás em proibições que havia anteriormente. Eu estou falando contigo aqui de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e já se vê aqui o enorme interesse imobiliário em avançar sobre manguezais e restingas. Mas isso foi barrado pelo Supremo. Foi, por enquanto, barrado pelo Supremo. Mas a ação do governo, mas tem que ser julgado ainda, né? Isso tem que ser julgado. Mas foi. Então, o discurso, resumindo, o discurso do presidente Bolsonaro, de uma certa forma, foi bem-vindo, porque pelo menos indicou uma mudança de atitude. Ele não poderia manter mais aquele discurso, porque nós vimos, não sei se vistes todas as apresentações na manhã do primeiro dia, mas praticamente todos os países se comprometeram com normas mais ambiciosas com relação à emissão de gases de efeito estufa, né? E outro ponto importante que o presidente Bolsonaro falou é sobre a questão da emissão do Brasil. Ele usou, eu não lembro se ele falou 3% ou 1%, mas a emissão de gases de efeito estufa tem aumentado muito no Brasil, porque a emissão de gases de efeito estufa no Brasil é principalmente causada por desmatamento e não por uso de combustíveis fósseis, né? Então, se não houver uma ação forte com relação ao desmatamento, será difícil ele cumprir a promessa de zerar até 2050. Ele pode usar, por exemplo, dentro dessa baixa expectativa em relação ao comportamento, né, do presidente, do governo, do Ministério do Meio Ambiente, ele poderia usar, por exemplo, o argumento de que, se por um acaso ele não obtiver recursos, como ele apelou aos demais países para que o Brasil receba, né, ajuda financeira para garantir essas ações. Se isso não acontecer,
ele pode usar isso como um argumento para romper o compromisso e tudo bem? E que tipo de pressão, o senhor mencionou no início da sua fala, que os Estados Unidos não estão muito preocupados em pressionar o Brasil, estão mais preocupados em se colocar, não é? E a sua própria agenda. Mas, de fato, durante a campanha ainda, Biden fez acenos nesse sentido e tal, isso está na agenda dele, inclusive a agenda interna. Né? O que a gente pode esperar de caso o Brasil não cumpra? Bom, primeiramente, talvez eu tenha dado a impressão errada, existe sim uma certa pressão americana com relação à preservação da Amazônia, isso existe. O Biden mencionou isso explicitamente no seu discurso e nas políticas públicas, né? Que vão além da questão do aquecimento global, né? Com a questão da preservação da biodiversidade, da questão dos regimes hidrológicos, porque a floresta amazônica bombeia uma quantidade enorme de água para a troposfera, né? Então, existe essa preocupação, os americanos existem, e eu mesmo, em 2019, estava no congresso sobre isso na Universidade de Columbia, em Nova York, e se via claramente discussão de vários estados sobre essa questão, até falando na questão do Brasil, na questão da Amazônia. Isso existe, mas a pressão americana é muito pragmática, como eu disse, né? Eles sabem, eles querem o resultado, né? Eles sabem que, às vezes, a pressão forte provoca a reação ao contrário, né? Por exemplo, lembra-se do discurso do Emmanuel Macron afrontando fortemente o governo brasileiro, foi usado o Bolsonaro como interesse da França em possuir a Amazônia, coisas desse tipo. Então, essas coisas têm que ser feitas, essas pressões internacionais têm que ser feitas dentro da diplomacia internacional, muito bem feito, para evitar reações contrárias. Agora, o argumento do presidente Bolsonaro, como disseste, de caso não conseguir os resultados, dizer que não houve recursos, não se justifica e vai ao contrário da evidência histórica. O maior controle que o Brasil teve na Amazônia foi de 2004 a 2012. Nós reduzimos o desmatamento em cerca de 80%. Caiu de mais de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados em 2012. Desculpe. Usando simplesmente os sistemas já disponíveis no Brasil, né? Usando o IBAMA, o ICMBio e os alertas do INPE, do Sistema de Terra de Desmatamento. Então, isso já foi utilizado. E nós já sabemos perfeitamente que isso funciona. Isso foi utilizado sem nenhum recurso do exterior, fora os recursos do Fundo Amazonas. Então, ele não teria desculpa, porque isso já foi feito no Brasil antes, por que não pode ser feito agora, né? Então, nós estamos numa situação que ele realmente não poderia usar esse tipo de argumento de falta de recursos. Aliás, como bem disse o professor Carlos Novo numa entrevista ao Estado de São Paulo, você tem que primeiro dar os resultados para depois ter os recursos, o prêmio, vamos dizer assim. O senhor acha que é necessário fazer nesse momento? Nós, no início da conversa, o senhor se referiu à fragilidade da fiscalização de como passaram uma série de normas infralegais que permitiram que isso acontecesse, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que foi essa estrutura que deu esse resultado de 2004 a 2012? Como que ela está agora, não é? E como o governo o que o governo teria que fazer efetivamente para a gente alcançar ou agir no sentido de responder à demanda internacional e às nossas demandas também, não é? Essa é uma pergunta bastante relevante, né? Primeiro, lembrar o que aconteceu em 2004. Nós tivemos, na verdade, 2 grandes picos de desmatamento. Um foi no governo Fernando Henrique, que foi em 1995, se não me engano. Tivemos acima de 29 mil quilômetros quadrados. Qual foi a ação do governo, a ação do Fernando Henrique? Foi aumentar o número de reservas legais e de reservas indígenas, né? E isso houve uma diminuição grande de desmatamento por
foi caindo, acho, por cerca de 3 ou 4 anos, mas depois começou a subir novamente quando houve pressão para a invasão da Amazônia e obtenção de madeira, e tivemos o segundo pico, que foi em 27 mil quilômetros quadrados, no governo Lula, em 2004. Até então, o que acontecia, Vivian, era que o Brasil só tinha informação sobre desmatamento no final do ano, que era o sistema PRODES do INPE. Chegava no final do ano, tinha um dado de quanto foi desmatado naquele ano, fornecido pelo INPE, uma série histórica, na verdade, a melhor do mundo, sobre florestas tropicais. Ora, com aquele desmatamento, o governo, a ministra Marina Silva, né, solicitou ao INPE a criar aquele sistema DETER, que dá alertas diários de desmatamento ou degradação florestal, né? E usando os dados do INPE, então, e esqueci de dizer, e na época também o INPE assinou um acordo de cooperação técnica com o IBAMA. Então, esses dados fornecidos por INPE, o INPE não tinha que passar, o IBAMA tinha acesso direto ao banco de dados do INPE, entrava lá, tinha os dados, né? O INPE, até antes de divulgar os dados em sua página, o mantinha por cerca de 1 semana, 10 dias, ainda antes de divulgar, para que o IBAMA pudesse agir imediatamente, sem os desmatadores saberem que tinham sido descobertos, né? Então, esse sistema foi usado de uma forma extremamente eficaz. Quer dizer, usando esses dados e com ações rápidas, diretas do IBAMA e do ICMBio, indo principalmente nas áreas mais desmatadas, e com a apreensão de equipamento, aplicação de multas, de prisão, etc., de uma forma contundente, o desmatamento caiu. Foi a reação importante. E é bom lembrar, às vezes a sociedade não sabe, nesse decaimento do desmatamento, a produção agrícola na Amazônia, do ponto de vista financeiro, aumentou. Sim. Aumentou bastante. Quer dizer que essas coisas não estão acopladas. Porque, claro, as pessoas perceberam que não podia produzir desmatando, então aplicaram numa agricultura mais moderna, né? Agora, esse esquema que tinha, inclusive, de ajudar o INPE, é que foi fortemente atacado pelo governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, a renovação do acordo de cooperação técnica, eu assinei com a doutora Sueli Araújo, então diretora do IBAMA, e esse acordo teve vingou até novembro de 2018. Eu esperava, ainda era diretor do INPE, que ele fosse, o governo Bolsonaro entraria e ia renovar o acordo. Ele não fez. Então, já mostrou um propósito de já afastar o IBAMA dos dados do INPE. Ele não fez, eu fui 2 vezes ao Ministério de Ciência e Tecnologia solicitando que fosse renovado e fosse aberto esse canal de comunicação e nunca foi feito, né? Ainda há colaboração entre INPE e IBAMA, porque os pesquisadores se conhecem. Aliás, muitos pesquisadores do IBAMA de uma série informal, sem esse acordo. Ou seja, é feito sem esse acordo estar assinado, renovado, né? Agora há uma promessa do governo de renovar o acordo, eu não sei se já o fizeram. Então não houve, né? E o governo, todos nós sabemos, desestruturou completamente o IBAMA. Cerca de 20 dos seus centros regionais, os chefes foram retirados, foram colocados militares no seu lugar, e fazer essa questão de fiscalização e saber, inclusive, interpretar os dados do INPE, requer uma formação técnica que o pessoal não tem. E, além disso, o governo, outra medida bem clara que nós sabemos que o governo colocou agora recentemente, 2 que são extremamente preocupantes. Primeiro, que as publicações técnicas, tanto do IBAMA como do ICMBio, antes dos pesquisadores poderem publicar, tem que ter aprovação de um superior hierárquico administrativo, né? E na aplicação de multas, né, não pode mais aplicar a multa imediatamente. Tem que ter aprovação de um superior hierárquico, né? Isso praticamente destruiu as ferramentas que o IBAMA tinha. Na verdade, nesses 2 últimos anos, o número de multas foi reduzido praticamente a 0. Lembra-se que o governo do ministro Ricardo Salles instituiu aquela discussão, eu esqueci, um fórum para discutir as multas, se seriam aplicadas ou não. Ou seja, as ferramentas, as normas, as ferramentas, etc.,
foram sendo bastante retiradas para evitar uma ação imediata contundente. Porque desmatamento é necessário ter ação contundente, não há outra maneira. Né? Pois é, agora, assim, com essas normas, o que teria que fazer, então? É recuperar as estruturas e o trabalho coordenado? Isso seria suficiente para nós resgatarmos o padrão de resultados e tal no monitoramento da Amazônia e do meio ambiente, dos biomas no país? Não? Seria um passo inicial, né? A primeira coisa que tem que ser feita, tem que ser reestruturado completamente o IBAMA e ICMBio como era, né? E colocar nos cargos de direção profissionais capacitados, resgatar esses profissionais capacitados. Voltar à possibilidade de apreensão imediata de equipamento de desmatadores. Porque essa história que o governo coloca, que o desmatamento é feito com um pobrezinho que vai lá e corta a mata, não é verdadeira. Eu mesmo já estive no Amazonas várias vezes, já vi desmatadores assim, que são pessoas pobres que entram para fazer algum lucro, mas os grandes desmatamentos é um investimento econômico enorme, é só lá e ver. Né? Uma grande quantidade de equipamento, tratores, etc., e esse pessoal que vai lá cortar é pessoal que os chamados gatos, né, que são aqueles das grandes empresas que contratam mão de obra, contratam para atuar. Então, tem todo um esquema formado. Nós tivemos agora uma grande apreensão da Polícia Federal de Madeira, né? Que deu no que deu. O ministro Ricardo Salles foi lá e viu, foi praticamente defender os madeireiros, né? Ora, é sabido na Amazônia toda que a maneira que essa madeira é cortada, ela é legalizada, entre aspas. Eles misturam um pouco de madeira em áreas legalizadas, aprovadas, com um monte de madeira ilegal. É assim que se faz. Isso é conhecido na Amazônia há cerca de 30 anos. Então, a apreensão e ele sabe, deve saber disso, claro. Então, a apreensão da Polícia Federal teria que esperar ser julgada dentro dos métodos corretos. Né? Então, a primeira coisa, resumindo, teria que ser resgatado imediatamente essa forma de atuar do IBAMA. Só para não criticar totalmente o governo, uma proposta que veio do ministro, do vice-presidente Mourão, parece que o ministro Ricardo Salles adotou, é de ter ações contundentes e mais rápidas em algumas áreas onde sabe que o desmatamento está mais concentrado. Isso é correto, porque, é claro, não se pode ir na Amazônia toda, e o INPE, em colaboração com esses técnicos do IBAMA que eu falei, desenvolveram um sistema bem moderno chamado DETER intenso, que uma vez localizada a área onde está mais desmatamento, eles aplicam imagens de satélites com muito maior resolução para definir exatamente a área e esse dado é fornecido para o IBAMA. Né? Então, se eles souberem atuar assim, aí eles podem recuperar, voltar a diminuir o desmatamento da Amazônia mais rapidamente. Nós podemos falar em risco de irreversibilidade do desmatamento, assim, de não haver recuperação do bioma? Em que ponto que nós estamos dessa realidade? Né? Porque a gente vê aquelas imagens terríveis, os alertas, o crescimento do desmatamento nos últimos anos, um número assustador que é março desse ano comparado com percentual, né, como do ano passado, 216% de aumento do desmatamento. Quer dizer, até que ponto a reversibilidade, né, da recuperação, é possível mudar de atitude e ter resultado? Eu vou começar por essa tua última colocação. Esse número enorme que nós vimos agora em março, um aumento maior nos últimos 10 anos, né? Isso é muito preocupante, Vivian, porque ainda estamos no período de chuva na Amazonas. Né? Todo dia nós vemos, e geralmente o desmatamento é muito menor no período de chuvas. Então, nós estamos vendo agora um desmatamento intenso no período de chuvas. Eu tenho muito receio do que vai resultar esse ano. No ano passado, tivemos cerca de 11 mil quilômetros quadrados. Eu tenho receio que vai ser bem maior esse ano.
a não ser que haja medidas contundentes para resfriar isso. Não sei se vai acontecer, né? Agora, a questão da irreversibilidade. Ora, o que acontece é que a Amazônia é uma floresta úmida, uma floresta tropical úmida. Então, a Amazônia evoluiu, todas as árvores cresceram, baseado num meio ambiente úmido, né? A adaptação de todas as espécies, né, foi no ambiente úmido. Então, a Amazônia é muito diferente de uma floresta da Austrália, por exemplo. Uma floresta mais seca que pode ser derrubada, queimada, e ela recupera. Na Amazônia, isso não acontece, né? E quando o Brasil foi descoberto, a Amazônia brasileira tinha da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? E ficou praticamente preservada até meados da década de 70. Aí começamos a desmatar, com aquela ação do governo de entrar na Amazônia, né? Seguindo a pata do boi. Seguindo a pata do boi, né? Eu sempre gosto de lembrar a citação do ministro Delfim Della, que a maneira de ocupar a Amazônia era de fazer de lá um faroeste e mandar mais tarde o xerife, né? Esse xerife parece que nunca foi, né? Mas isso aconteceu. Agora, agora nós já desmatamos cerca de 20% da Amazônia. Então, existem estudos muito claros, bastante claros, alguns, por exemplo, do professor Carlos Nobre, do professor Lovelace, e outros também, que se a Amazônia toda, não só a Amazônia brasileira, a Amazônia toda, for desmatada da ordem de 25% a 30%, a sua tendência a se tornar uma savana é irreversível. Ela vai continuar secando e se torna irreversível. E agora acabamos de ter um estudo recente, foi publicado este mês, se não me engano, na revista Nature, mais preocupante ainda, porque mostra que o próprio aquecimento global e o aumento de gás carbônico na Amazônia está aumentando ainda mais a seca na Amazônia. Está fazendo com que as árvores absorvam menos gás carbônico, o próprio aquecimento, né? Porque isso afeta a maneira que as árvores absorvem, através da fotossíntese, e a temperatura afeta a fotossíntese. Então, nós temos sim esse problema, e mais do que afetar a questão do aquecimento global, vai afetar fortemente a nossa vida no país. Vai diminuir as chuvas em todo o resto do país, afetar a biodiversidade. O sul da Amazônia... Estamos no Sudeste. Nós no Sudeste. O sul da Amazônia, que é esse arco que vai desde o Maranhão até o norte de Mato Grosso, chamado o Arco de Desmatamento, nome dado pela famosa bióloga Berta Becker, já nesse arco enorme, a temperatura média ali já chega a ser cerca de 3 graus maior que o resto da Amazônia. E a época de seca já dura de 3 a 4 semanas mais que o resto da Amazônia. Então, já estamos vendo esse efeito, isso é bastante claro. Agora, professor, são 30 milhões de brasileiros vivendo na Amazônia, né? Esse é sempre um argumento de que a Amazônia precisa ser produtiva, as pessoas vivem lá, precisam ganhar vida. O presidente costuma sempre voltar a esse argumento e o ministro do Meio Ambiente também. O estímulo à economia sustentável seria um caminho, e como é que isso... o que seria preciso fazer em termos de estímulo? Porque a gente sabe que tem gente fazendo isso lá, mas não é uma prática dominante, né? Bom, esse é um ponto importante, né? Que, de certa forma, o governo tem razão, todos têm razão, não basta proibir o desmatamento. É necessário oferecer opções para o desenvolvimento da população local, desenvolvimento econômico da população local, né? E principalmente desenvolvimento sustentável. Mas a primeira coisa que nós temos que falar é sobre os números, né? Eu não lembro se a população da Amazônia é 30 milhões ou 25 milhões, né? Que o governo sempre fala nisso. Mas não são os 30 milhões que estão precisando desse desenvolvimento sustentável. Grande parte da população está concentrada em grandes cidades. Em Manaus, por exemplo, a maior parte da produção econômica do estado do Amazonas está em Manaus, né? Um polo industrial de Manaus, com bastante gente vivendo lá e produzindo lá. Agora, é verdade que o índice de desenvolvimento humano em toda a Amazônia é muito baixo.
E tem várias regiões que nós precisamos realmente estimular o maior desenvolvimento. A maneira de fazer isso é o desenvolvimento sustentável. E aí é necessário, sim, uma ação forte de governo, né? O governo, embora fala que é preciso desenvolvimento sustentável, ele não trouxe o presidente Bolsonaro não trouxe o ministro Ricardo Salles, nunca apresentou nenhum plano. Se eles tinham essa intenção, cadê o plano deles? Onde alguém viu um plano de fazer esse desenvolvimento sustentável? Mas o Brasil tem esse plano. Já em 2010, foi publicado, ainda era na gestão da Marina Silva, um livro bastante detalhado de como fazer o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Depois tivemos PPP-CAM, esqueci o nome, que é o Plano de Controle de Desmatamento na Amazônia e Desenvolvimento Sustentável. O ministro Ricardo Salles disse explicitamente para mim, na conversa que eu tive com ele, que ia descartar porque era um plano feito pela uma comunidade científica de esquerda. Tá? Então, eles nunca trouxeram um plano. Existe maneira, Vivian, você veja, como bem disseste, vários já fazem isso. Aliás, domingo teve um programa muito interessante da comunidade japonesa em Tomé-Açu, que faz isso de uma forma espetacular. Tem outras empresas, Natura, a Água Palme, várias que produzem de uma forma sustentável, né? E tem muitos estudos modernos. Como fazer isso? Como é a ação do governo? Né? Nós temos que criar polos de desenvolvimento locais, assim como foi a Zona Franca de Manaus, mas não com aquela tecnologia antiga, olhando as vocações de vários lugares e empregando fortemente a tecnologia moderna. Hoje, com geração eólica, solar de energia, comunicação por satélite, né? E vários meios produtivos, podemos eleger esses polos. Né? O governo pode incentivar implantação de empresas localmente, né? E fazer um desenvolvimento sustentável da Amazônia. Isso é perfeitamente possível, isso é conhecido, mas é necessário ter um governo que tenha o discernimento e o conhecimento necessário para fazer isso. Né? Apenas, sim. Pois não. Concluir, por favor. Não, só ia completar que, por exemplo, quando o Conselho da Amazônia foi criado, eu tinha uma grande esperança que eles iam discutir isso, certo? O Conselho da Amazônia com o general Mourão, né? Mas, veja, foi formado o Conselho da Amazônia, composto, eu acho, da ordem de 20 membros, 15 ou 16 são militares, generais e coronéis. Não tem um cientista que saiba fazer isso, não tem um representante da indústria que trabalha na Amazônia, a indústria sustentável, não tem ninguém disso. A presença do Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente é um dificultador a mais ou ele é só simbólico? É um impeditivo, é mais que dificultador, é um impeditivo. Né? O Ricardo Salles, obviamente, nunca foi um ministro preocupado com o meio ambiente, preservação do meio ambiente. Por exemplo, nós acabamos de falar da ação dele para ir proteger os madeireiros que tiveram madeira apreendida pela Polícia Federal. Vamos colocar os grandes problemas que enfrenta a Amazonas hoje, bastante simples, as áreas indígenas. Vamos ver que estão sendo fortemente invadidas por mineradores. Nós temos no estado do Pará a famosa área dos indígenas Ituna e Itatá, que é uma área que já está em 10 anos em processo de regularização, não foi ainda regularizado, foi parado no governo Bolsonaro, que declarou que não ia conceder nem mais 1 centímetro quadrado de área indígena, e esses indígenas estão sendo praticamente dizimados. Invasão enorme por mineradores, invasão enorme por madeireiros. Tem um senador do estado do Pará, que foi aquele, eu acho que Zequinha, esqueci o nome, mas que foi procurar o ministro Ricardo Salles para atuar na questão da madeira apreendida pela Polícia Federal. Ele tem um amigo que é um dos maiores exploradores da reserva do Ituna e Itatá. Por que o ministro Ricardo Salles não foi lá? Por que não foi resolver esse problema? E muito próximo daquela região, quando eu ainda era diretor do INPE, na reserva do Yamanchim, o INPE dava cerca de 15 a 20 alertas diários de desmatamento
e degradação ambiental. Diferente na reserva do território? Na reserva de Yamanchim. 15 por dia. Certo? Ao longo da rodovia 363, que é fácil de ter acesso. O IBAMA não mandou um fiscal lá. O Ministério do Estado não mandou um fiscal. Então, ele procura tomar todas as ações possíveis para não atuar com questão de desmatamento. Professor, nós estamos há mais de um ano enfrentando a pandemia do coronavírus, numa situação gravíssima que a gente... tivemos uma pequena melhora agora, mas uma expectativa ruim, uma pandemia que vai se arrastar por muito tempo ainda, tudo isso. Como é que o senhor relaciona essa experiência da humanidade, nesse momento, com a forma como a humanidade, está se relacionando com o meio ambiente? Bom, existe, eu não sou um especialista nessa área, né? Mas existem estudos claros, eu andei lendo por mais uma curiosidade mais aberta, dos problemas dos patógenos que existem nas florestas. Né? Existe uma grande quantidade, inclusive, de possíveis vírus na floresta, patógenos na floresta, que estão em equilíbrio. O próprio coronavírus parece que veio dos animais, morcego e outro animal. Então, equilíbrio no desenvolvimento da floresta. Naturalmente, com o aumento do desmatamento, eles se tornam mais acessíveis a entrar mais rapidamente no homem. Né? Existe uma preocupação muito grande, eu estava outro dia falando com a Natália Pasternak, que entende bastante desse assunto, né? Existe um medo muito grande que nós passamos a ter mais vírus aparecendo, e vírus difíceis para a humanidade, que estamos destruindo esse equilíbrio, né? Isso é realmente bastante preocupante. Professor, muitíssimo obrigada por essa conversa. O tema é tão vasto, não é? Mas o nosso tempo acabou e eu queria agradecer muitíssimo pela sua participação no Mundo Político. Eu que agradeço e congratulo com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por se preocupar com esse assunto, que é muito importante para nós. Eu também sou mineiro e tenho orgulho de ver então, essa atitude de vocês. Não é isso? Exatamente. Então, tá. Bom, até a próxima, então. Então, até. Eu conversei com o professor Ricardo Galvão, ele é professor titular de Física da USP. Galvão é pesquisador de renome internacional e 50 anos de profissão, ocupou diversos cargos, entre eles a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente fica por aqui. Até a próxima.